Você já percebeu algo se movendo no canto de seus olhos e não conseguiu distinguir se era uma pessoa passando pela sua vista ou apenas uma sombra? Bem, pode muito bem ter sido uma pessoa das sombras. As pessoas das sombras, ou povo das sombras, são diferentes de espíritos e fantasmas, pois são escuros em cor. A sombra é a ausência de luz, tornando os traços faciais, roupas e outros detalhes praticamente indetectáveis. Estas figuras sombrias aparecem simplesmente em forma de seres humanos, parecendo feitas das próprias sombras. Podem ser do tamanho de um adulto, mas você pode vê-las com o tamanho de uma criança. Podem ser vistas no canto de um quarto, atravessando paredes, e podem se mover extremamente rápido assim que você percebe a presença delas. As sombras podem parecer sólidas ou como fumaça em movimento. E embora seja mais comum ver pessoas das sombras em suas visões periféricas, você pode ter a infelicidade de encontrar uma pessoa das sombras cara a cara. Um detalhe importante a se notar: as pessoas das sombras são frequentemente descritas como tendo olhos vermelhos brilhantes. O fenômeno conhecido como pessoas das sombras é uma intrigante manifestação que transcende as fronteiras culturais e temporais. Essas criaturas, comumente referidas como Shadow People em inglês, são descritas como presenças fantasmagóricas e malévolas que são frequentemente avistadas ou sentidas ao canto do olho. Seu aspecto consiste em grandes sombras que se assemelham a seres humanoides. O povo das sombras pode perseguir suas vítimas ou permanecer oculto, mas sua aura sempre provoca extrema paranoia, medo, delírios e até mesmo paralisia naqueles que os encontram. O povo das sombras tem uma presença marcante nas narrativas folclóricas de diversas culturas ao redor do mundo, desde tempos ancestrais. Descritos como espectros altos, sombrios e vagamente humanoides, sua presença traz consigo uma sensação inabalável de infortúnio, desespero ou desgraça para aqueles infelizes o suficiente para cruzar seu caminho. Nas tradições folclóricas, eles são frequentemente considerados arautos de grandes eventos catastróficos, como mortes, falhas nas colheitas, surgimento de pragas ou até mesmo outros desastres naturais, como inundações e terremotos. Os relatos descrevem o povo das sombras como seres com aparência humanoide, alguns usando chapéus ou capas compridas, todos notavelmente escuros e mais negros que a própria escuridão. Seus olhos, quando descritos, podem variar entre brancos, negros, vermelhos ou até mesmo cores incomuns. Geralmente, essas entidades não atacam, preferindo fugir quando são detectadas. No entanto, os encontros mais aterrorizantes relatam que, ao serem vistos, eles se aproximam dos indivíduos enquanto estão paralisados na cama, gerando uma experiência profundamente perturbadora. Existem várias abordagens para explicar os fenômenos dessas criaturas. Uma delas sugere que o povo das sombras pode ser composto por espíritos humanos presos nessa dimensão, incapazes de avançar para o próximo plano após a morte. Esses espíritos podem ter uma aparência sombria e sinistra devido à ausência de luz que normalmente acompanha a jornada após a morte. Dessa forma, eles são vistos como sombras. Essa teoria também sugere que o sentimento de medo e opressão associado ao encontro com essas entidades pode ser resultado de sua própria condição de prisão e angústia. Outra possibilidade é que essas criaturas sejam seres interdimensionais, originárias de planos de existências diferentes do nosso. De acordo com essa teoria, eles podem atravessar entre dimensões temporariamente, aparecendo brevemente em nosso mundo e causando aparições inexplicáveis. Sua forma sombria pode ser resultado da dificuldade em se adaptar à nossa dimensão, o que leva a manifestações obscuras. Há também quem associe o povo das sombras a entidades demoníacas.
Essa teoria está ligada à sensação de intensa ansiedade e ao sentimento de presença opressiva experimentados por muitos ao encontrar essas sombras. O fato é que essas aparições geralmente são acompanhadas por pensamentos obscuros e pesados, e sugere uma conexão com entidades malévolas ou demoníacas que poderiam estar tentando instigar medo e perturbar as pessoas que as encontram. Outra teoria intrigante é que essas criaturas sejam alienígenas ou viajantes do tempo. Alguns acreditam que o povo das sombras são seres extraterrestres que já estão entre nós, disfarçados por meio de sua aparência sombria. Outra possibilidade é que eles sejam viajantes do tempo, visitantes de períodos futuros ou passados, que ocasionalmente interagem com nossa realidade, deixando-nos com vislumbres de sua presença misteriosa. Há também uma tentativa da ciência de abordar o fenômeno, tendo em vista que ele não pode ser simplesmente ignorado diante de tantos relatos. Uma explicação científica para o fenômeno do povo das sombras está relacionada a alucinações e terrores noturnos. Essas experiências podem ocorrer durante a transição entre estados de sono e vigília, quando o cérebro ainda está processando informações e é suscetível a criar imagens e formas a partir de estímulos visuais fragmentados. As alucinações podem envolver a percepção de formas humanoides na penumbra ou nos cantos do campo de visão. Os terrores noturnos, por sua vez, são episódios de paralisia do sono, que geralmente ocorrem ao acordar no meio da noite, acompanhados por uma sensação de opressão e medo intenso. O povo das sombras continua a ser um enigma fascinante e complexo, cuja verdadeira origem e natureza permanece sem resposta definitiva. As várias teorias propostas para explicar o povo das sombras abrangem desde explicações científicas até abordagens mais esotéricas. Cada uma dessas teorias oferece uma perspectiva única sobre a natureza dessas entidades, mas até o momento, nenhuma delas conseguiu fornecer uma resposta definitiva. Enquanto o enigma persistir, o povo das sombras continuará a povoar a imaginação humana, despertando curiosidade, medo e fascínio. Independentemente de sua verdadeira origem, a presença dessas sombras sombrias continua a desafiar nossa compreensão e inspirar narrativas contínuas em torno de um dos mais intrigantes mistérios da cultura paranormal.